Os 50 maiores jogadores da história do Campeonato Brasileiro, hein? Se liga. Desde quando o Brasileiro foi inaugurado lá em 37, teve aquela pausa, aí veio os títulos de 58, 59 para frente, até a geração de 71 para frente e os títulos do Campeonato Brasileiro de pontos corridos de 2003 para cá. Vamos lá. Número 50, Alex. Alex, baita de um craque, jogou muito por Palmeiras e por Cruzeiro, se destacou na Turquia, mas no Cruzeiro, em especial, ele participou de um ano histórico, que foi o ano da Tríplice Coroa em 2003, merece estar no top 50. Antes de eu falar a lista completa, quando eu falo de maiores, significa jogadores que eram muito bons jogando, e além disso eles carregam peso histórico em títulos e destaque individual e idolatria nos clubes, tá? Então vocês vão ver que vão ter alguns jogadores que não são tão bons tecnicamente, mas que para aquele determinado campeonato foram imensos. 49º, eu coloco o Mike. O Mike não tá nem entre os 500 melhores jogadores da história do Brasil, mas o Mike é pentacampeão brasileiro, jogando muito por Cruzeiro na temporada 13 e 14 e ganhou 3 títulos no Palmeiras, 18, 22 e 23, esse ano inclusive sendo titular. 48º, eu vou de Dirceu Lopes, um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. O Dirceu Lopes ganhou só um título, que foi lá na década de 60, ou de 66, mas o Dirceu Lopes entrou 3 vezes na lista da Bola de Prata e, cara, um dos maiores ídolos da história da Raposa. Pena que só ganhou um título. 47º, Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca é tricampeão da competição, ganhou 2 vezes com o Corinthians nas décadas de 90, né? 98 e 99, e ganhou também com o Flamengo lá no início dos anos 90. Um cracaço. 46º, eu vou colocar Careca. O Careca, falando de habilidade, tá no top 10 dessa lista. Mas, quando se trata de grandeza no Campeonato Brasileiro, ele foi muito bem, mas tem outros nomes na frente. O Careca é bicampeão brasileiro, ganhou com o Guarani em 78 em cima do Palmeiras e ganhou 86 pelo São Paulo contra o Guarani. Jogava demais, mas fez uma boa parte da carreira fora do Brasil. 45º, vou colocar o Toninho Guerreiro, peça fundamental do Santos da década de 60. Toninho Guerreiro é tetracampeão brasileiro. 44º, eu vou colocar o Robinho. O Robinho fez parte de times históricos do Santos, mas principalmente na dobradinha aí de 2002 e 2004, aquela geração Diego e Robinho, jogou demais, principalmente naquela final contra o Corinthians. 43º, William Bigode. O Robinho é muito melhor que o William Bigode, mas o William Bigode, pro Campeonato Brasileiro, acredito que seja maior, porque ele ganhou por 3 clubes diferentes, jogando muito em todos. O William Bigode ganhou em 2011 pelo Corinthians, jogando muito. Aí ele ganha pelo Cruzeiro também, naquela dobradinha, e ganha também pelo Palmeiras, cara, em 2018. Então o William foi muito importante nos 3 clubes. 42º, Diego Souza. Diego Souza só ganhou um título com o Cruzeiro, mas é um dos maiores artilheiros da história desse campeonato. Jogou em mais de 10 clubes grandes, então o Diego Souza merece essa vaga. Ficou muitos anos jogando no futebol brasileiro. 41º, eu vou colocar o Danilo Zidanilo do Corinthians. Ele é tetracampeão brasileiro, ganhou um título pelo São Paulo e 3 títulos pelo Corinthians, 11, 15 e 17. Em 40º, eu coloco o Borges, atacante brilhante, ganhou 4 títulos brasileiros, ganhou por São Paulo e ganhou por Cruzeiro, fazendo muitos gols e ainda foi artilheiro pelo Santos. 39º, Luiz Pereira, um dos maiores defensores de todos os tempos do futebol, fez parte da 2ª Academia de Futebol do Palmeiras, ganhou vários títulos na década de 70. 38º, vou colocar o Diego Ribas. Diego Ribas, que é bicampeão brasileiro pelo Santos em 2002 e 2004, mas, diferente do Robinho, ele volta para o Brasil e ainda ganha mais brasileiros pelo Flamengo, ganhou em 19 e 2020. 37º, o Washington Coração Valente, ganhou pelo Fluminense e tem o recorde lá pelo Atlético Paranaense como um dos atacantes com mais gols em uma única edição de Campeonato Brasileiro. Se não me engano, foram 34 no ano de 2004. Em 36º, eu vou de Everton Ribeiro também, ganhou 2 brasileiros com o Cruzeiro, 13 e 14. Vai para o Flamengo e ganha o Brasileirão em 2019 e 20, jogando muito. 35º, Antônio Carlos Zago. O Zago é simplesmente campeão brasileiro por Santos, Palmeiras e São Paulo. 3 dos maiores rivais de São Paulo, jogava muito na defesa. Em 34º, eu vou de Zinho. O Zinho também é tetracampeão brasileiro, brilhou com as cores de Palmeiras e Flamengo, jogou em várias outras equipes, mas o Zinho é fenomenal, de verdade. Jogou no Cruzeiro também, incrívelzinho. 33º, Mauro Galvão. Mauro Galvão, zagueiraço, é tetracampeão brasileiro, jogou muito no Vasco, jogou muito em várias equipes do futebol brasileiro, merece destaque. 32º, eu vou de Andrade, jogador importantíssimo daquela safra histórica do Flamengo da década de 80. O Andrade é tetracampeão brasileiro também, ganhou muitos títulos pelo Flamengo. 31º, eu vou de Dorval dos Santos, que é tetracampeão, fez parte daquele time incrível da década de 60 junto com o Pelé. 30º, Emerson Sheik.
O Sheik não entrou na lista dos estrangeiros, muita gente me perguntou, porque eu considerei ele como brasileiro, tá? Mas nessa lista ele entra em 30º, porque ele volta pro Brasil e ganha 3 brasileiros seguidos por 3 times diferentes. 2009 pelo Flamengo, 2010 pelo Fluminense, 2011 pelo Corinthians. Fora a Libertadores 2012, que ganhou fazendo os 2 gols na final. 29º eu vou de César Sampaio, que ganhou 2 bolas de ouro. Você tem noção disso? Sendo volante. Jogava demais, campeão brasileiro pelo Palmeiras, jogou muito no Santos. O Sampaio é um ídolo aí da seleção brasileira, do nosso futebol. 28º eu vou de Raul Plasman, do Cruzeiro. Ele é tetracampeão brasileiro, jogou em vários times diferentes, mas um cracaço, agarrava demais, um dos maiores goleiros da história do clube. 27º, César Maluco, artilheiraço da década de 70 do Palmeiras, fez parte da segunda academia, jogava demais junto com o Ademir da Guia, Leivinha, todos aqueles caras, e o César Maluco é tetracampeão brasileiro. 26º eu vou de Emerson Leão, o Leão que também é tetra, ganhou por clubes diferentes, agarrou demais nas décadas 70 e 80, ganhando 4 títulos nacionais. Em 25º eu vou de Gilmar dos Santos Neves. Naquele outro vídeo eu coloquei o Gilmar errado. O Gilmar dos Santos Neves é um dos maiores goleiros da história do futebol, bicampeão da Copa do Mundo. Ele ganhou o tetracampeonato brasileiro e brilhou pelo Santos. Em 24º eu vou de Lula, que é tetracampeão, ganhando por 3 times diferentes, também peça fundamental daquele Santos histórico. Em 23º eu vou de Mauro, zagueiro, pentacampeão do Campeonato Brasileiro, jogou muito no Santos, jogou muito na seleção brasileira. E em 22º eu vou de Mengalvio, também peça importante do Santos, é pentacampeão da competição. Em 21º eu vou de Serginho Chulapa, ídolo do São Paulo e do Santos, fez muitos gols e é um dos maiores artilheiros da história da competição. E aí, Werneck, até aqui você concorda? Estamos entrando no top 20, o que você acha? Pô, tem alguma coisa aí que poderia mudar. Eu acho que o Sheik é maior que o tal do Mengalvio, pô. Não conheço, respeito a história, mas o Sheik foi fundamental nos 3 times que ele ganhou, Fluminense, Flamengo e Corinthians. Mas o Mengalvio jogou com o Pepe, com o Coutinho, jogou muito no Santos. Sim, eu acredito nisso, mas eu acho que o Sheik teve mais destaque. Tá bom. Em 20º eu vou com o Dudu, volante do Palmeiras, dupla incrível do Ademir da Guia na volância, ele ganhou 5 campeonatos brasileiros. 19º eu vou com Túlio Maravilha, campeão de 95, é um dos maiores artilheiros da história desse campeonato, jogou demais. Bom, o Túlio diz que ele tem mais de 1000 gols, né? Muitos desses foram no Campeonato Brasileiro. Em 18º eu vou com o Júnior Maestro, também ganhou vários títulos pelo Flamengo. O Júnior brilhou naquele campeonato de 92, fazendo um golaço de falta contra o Botafogo. Jogava demais, jogava de meia, jogava de lateral, um dos maiores campeões da história do Campeonato Brasileiro. Em 17º eu vou com o Falcão que é campeão brasileiro pelo Inter, naquele time histórico da década de 70, que, pô, brilhou, né? Em 79 o Inter é o único campeão brasileiro da história a ser campeão invicto, e o Falcão ganhou 2 bolas de ouro da Placar, então isso me fez colocá-lo na 17ª posição. Jogava demais. Em 16º, Dadá Maravilha, ídolo do Atlético Mineiro, fez parte daquele timaço de 71, primeiro campeão brasileiro, né, antes da unificação. Agora, com a unificação de 37, o Galo também é o primeiro campeão brasileiro, mas o Dadá é um dos maiores artilheiros de todos os tempos do campeonato. Se eu não me engano, ele ganhou um 2º título, acho que com o Inter em 76, então é histórico o Dadá Maravilha nessa lista. 16º. Em 15º eu vou com o Dudu, atacante do Palmeiras. Ele tá mais ranqueado do que o volante, porque o Dudu foi o cara em vários desses títulos. E ele é tetracampeão brasileiro por um único time, que é o Palmeiras, nesse século, que é muito difícil você ganhar 4 brasileirões pelo mesmo time, ele conseguiu. Em 14º eu vou com o Gabigol. O Gabigol só ganhou 2 títulos de Campeonato Brasileiro, mas é um dos maiores artilheiros dessa competição. O Gabigol, além de ter ganhado 2 títulos, também é 2 vezes artilheiro da competição em 2 anos consecutivos por clubes diferentes. Foi artilheiro em 2018 pelo Santos e em 2019 pelo Flamengo. É um dos maiores, um dos 15 maiores artilheiros da história da competição. Em 13º eu vou de Zito, ídolo do Santos. Jogava demais o Zito, campeão mundial com a seleção, mas ele jogou muito no Santos, no Campeonato Brasileiro na década de 60, ganhou muitos títulos. Em 12º eu vou colocar o Romário. O Romário só tem um título, que foi de 2000 contra o São Caetano pelo Vasco, mas o Romário é um dos maiores artilheiros da história dessa competição. Foi artilheiro com 37, 38 anos, lá no fim da carreira. O Romário jogou demais. Em 2005 estava sendo artilheiro do campeonato com uma idade avançadíssima. Em 2000 jogou demais, jogou muito por Flamengo, por Fluminense, merece entrar no top 12. Em 11º eu vou colocar o Lima do Santos, que é 6 vezes campeão brasileiro. Vocês têm noção disso? O cara ganhou 6 títulos
brasileiros pelo Santos. É um dos maiores campeões junto com o Pelé e junto com o Pepe. Entrando no top 10, Werneck, você concorda com tudo ou não? Até então tá tudo certo, concordo. Tá, então vamos lá. 10º lugar, Dagoberto. Dagoberto é pentacampeão brasileiro, ganhou 3 títulos pelo São Paulo e 2 pelo Cruzeiro, tudo isso numa sequência aí de 8, 9 anos. Incrível o que o Dagoberto fez nesse campeonato. Merece entrar no top 10. Em 9º lugar, Edmundo. O Edmundo, que é campeão brasileiro 2 vezes pelo Palmeiras, lá no início dos anos 90, 93 e 94. E ele também ganhou o brasileiro de 97 pelo Vasco, numa das maiores atuações de todos os tempos de um atleta. Teve um jogo contra a União Barbarense que ele fez 6 gols. Tudo isso em uma única partida. E além disso, em 97 foi aquele ano que falaram que ele merecia até ganhar melhor do mundo, superando o Ronaldo, alguns dizem. Em 8º lugar eu vou com o Coutinho, atacante brilhante do Santos, jogou muito na seleção brasileira. Bom, o cara fazia dupla de ataque lá com o Pelé, merece essa vaga, Coutinho que ganhou vários títulos nacionais pelo Santos. Em 7º lugar eu vou de Rogério Ceni, Rogério Ceni é tricampeão brasileiro, Rogério Ceni ganhou em 2006, 2007 e 2008 e cara, jogou demais, foi bola de ouro aí sendo goleiro. O Rogério Ceni é um dos maiores artilheiros desse campeonato, mesmo sendo goleiro, então assim, o que ele produziu no Campeonato Brasileiro, brincadeira, merece esse 7º lugar. Em 6º lugar, Roberto Dinamite, campeão brasileiro com o Vasco lá nos anos 70. O Roberto Dinamite é até hoje o maior artilheiro, somando todas as eras do Campeonato Brasileiro, pontos corridos. O Dinamite sozinho fez mais gols do que qualquer jogador de destaque do Santos na década de 60. Pra você ver como o cara era brabo, é o maior artilheiro da história da competição até hoje. Em 5º lugar, Zico. Zico é tetracampeão brasileiro, tem aquele título de 87 que muitos contestam, mas o Zico ganhou muita coisa pelo Flamengo na década de 80, foi campeão brasileiro em 80, em 82, em 83, tem o título de 87 também, então assim, jogadorzaço, jogou demais, fez muitos gols, deu muitas assistências. Se fosse ordem dos melhores, ele estaria ali no top 2, mas como é dos maiores, ele entra no top 5, porque ele jogou muito também na Itália, jogou muito no Japão. Então o Zico teve outros protagonismos em outras competições também que ele jogou demais, mas no Brasileirão ele entra no top 5. 4º lugar eu vou de Fred. O Fred é bicampeão brasileiro pelo Fluminense em 2010 e 2012 e é o maior artilheiro da história do Brasileirão nos pontos corridos. Fez muitos gols, o Fred era especialista nessa competição. 3º lugar eu vou de Pepe, dupla do Pelé. Cara, um dos maiores artilheiros da história do Santos. Jogou demais, ganhou muitos títulos naquele Santos, vitoriosíssimo na década de 60. Merece entrar no top 3, não vou nem falar de seleção brasileira, que o cara é campeão mundial também, mas só pelo Santos ele jogou muito, muito, muito. Lembrando que a gente está falando de Campeonato Brasileiro, tá? Então, Paulista, ele fez também muitos gols pelo Campeonato Paulista, que não entra aqui só entra brasileiro. Em 2º lugar, Ademir da Guia. Muita gente vai falar, pô, Ademir da Guia, tal. O Pepe é campeão da Copa do Mundo pela seleção. Lembrando, aqui a gente só tá falando de Campeonato Brasileiro. E Campeonato Brasileiro é a especialidade do Ademir da Guia. Ele é pentacampeão brasileiro, tendo como adversário direto ali o Santos do Pelé e o Botafogo do Garrincha. Vocês têm noção disso? Ele foi o melhor jogador do Palmeiras nas décadas de 60 e 70 e o Palmeiras é o maior campeão da competição. Só nos anos 60 e 70 o Palmeiras ganhou 6 títulos e o Ademir da Guia estava em 5, sendo o principal jogador. Então, no Campeonato Brasileiro, aqui não entra a seleção brasileira, aqui não entra a carreira fora do Brasil, só entra Campeonato Brasileiro. O Ademir da Guia é o segundo. Não, peraí. Ó, eu respeito a história do Ademir da Guia, sei que ele é o maior ídolo da história do Palmeiras, mas eu acho que dentre todos do top 10, ele tá atrás de todos, pô. Eu acho que o Ceni tá na frente dele. Não acho. O Ceni, apesar de ser goleiro, tem mais de 50 gols na história do Brasileirão. Mas sabe por quê? Porque o Ceni, ele jogou muito em várias competições diferentes. O Ceni jogou muito no Brasileiro, mas ele também foi muito bem na Libertadores, ele também foi muito bem no Mundial de Clubes. O Ceni, ele tem uma carreira mais distribuída, foi bem no Campeonato Paulista, apesar de não ter tantos títulos. O Ademir da Guia, na Libertadores, ele acabou... Tudo que ele jogou muito bem, a maioria disso foi no Campeonato Brasileiro, cara. Ele não brilhou tanto na seleção, não jogou muito na Libertadores, chegou numa final, mas não ganhou. Mas no Brasileiro, a gente só tá falando de Campeonato Brasileiro, ele é pentacampeão pelo Palmeiras, enfrentando o Santos do Pelé. Então, cara, tem uma relevância muito grande isso. Em primeiro lugar da nossa lista, ele, Pelé, que é o maior e melhor da história do Campeonato Brasileiro. O Pelé, além de ser o melhor, se fosse uma lista só dos melhores, ele já estaria em primeiro. Além de tudo, ele é o maior campeão com 6 títulos. Então, não tem como, velho. O Pelé é o Pelé, pô. Ele jogou muito no Campeonato Paulista, ele jogou muito na Seleção Brasileira, jogou muito no Cosmos e jogou muito no Campeonato Brasileiro, velho. Ele não é um dos maiores artilheiros, mas tem mais de 100 gols, mas o cara ganhou 6 títulos, velho.
Além das 3 Copas do Mundo, né? Que não entra em vigor nesse vídeo. Então é isso. Gostou do vídeo? É aquela coisa de sempre. Já deixa o like, porque dá um baita de um trabalho. Você não tem noção o que foi pesquisar esses caras da década de 60, foi mau trabalho. E se inscreve no canal para você receber mais vídeos, mais listas como essa. A gente faz com o maior prazer e carinho. Espero que vocês tenham entendido essa parte do critério de maior e não melhor, tá? É óbvio que o Zico é melhor do que o próprio Ademir da Guia. O Zico é melhor do que o Fred. Mas a gente está falando de maiores aqui, somando títulos, importância no campeonato. Conceito histórico, relevância. E aí, baseado nisso, demorou, mas a gente chegou nesse resultado. Segue a gente. Tamo junto. Fiquem com Deus. É nóis.